Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 63ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e eu convido você a passar aqui, em média, 1 hora vendo e ouvindo esses temas e assuntos que são importantes, fascinantes, relevantes, instigantes, que acontecem na vida, que acontecem no nosso dia a dia e que perfaz assim todo um arcabouço filosófico de compreensão das coisas do mundo, do universo, da vida e, acima de tudo, e sobretudo, sobre nós mesmos. Afinal de contas, a doutrina espírita é, sim, uma doutrina filosófico-científica, religiosa também, que tem por objetivo nos elevar através da lucidez, da compreensão, do entendimento sobre nós mesmos, onde nós vivemos e sobre as possibilidades do nosso futuro. As recomendações de sempre, não é? Inscreva-se no canal, você que ainda não o fez, deixe o seu gostei, aí é muito importante para a relevância do nosso canal, tá? É muito importante mesmo, porém, é óbvio, né? Se você não gostou, deixe aí o seu não gostei. Use a aba de comentário para tecer os comentários, eles é o nosso meio de interagir, para que eu possa responder perguntas, podem deixar aí críticas, sugestões, enfim, usem a aba de comentários para, para a nossa devida interação. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 25 de novembro de 2021. É verdade, há um mês do Natal, né? E quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai estar fazendo, aliás, está faltando, por assim dizer, menos de um mês para o Natal. Estamos ainda numa pandemia, o Brasil já ultrapassou a cota dos 613 mil óbitos em função da Covid-19. Uma preocupação está cada vez mais crescente, né? A Europa está sendo varrida por uma nova onda de Covid, né? A OMS já oficializou como a quarta onda que está varrendo a Europa. E interessante, muito se deve ao negacionismo, né? Pessoas que se negam a tomar a vacina e, em função disso, o número de mortes estão crescendo, o número de contaminados estão crescendo. E como nós sabemos que as festas, né, as comemorações de fim de ano se avizinham, né? Então nós vamos ter daqui a pouco Natal, vamos ter Ano Novo, em seguida pré-carnaval, carnaval, ano que vem é ano eleitoral, então já vão iniciar as pré-campanhas, ou seja, não vai faltar motivo de aglomeração, e isso é uma preocupação muito grande. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado. Você que já está planejando aí o seu Natal, o seu Ano Novo, cuidado, muita prudência, sabe? Não é o momento, com certeza, não é o momento de se aglomerar, de enfrentar multidões aí em festas e tudo. Usem da consciência e do bom senso. É o meu convite a todas e todos. Tá ok? Calor, né? Estamos com muito calor nessa época, é muito normal. Então hidratem-se, é outra recomendação muito importante, né? Tomem bastante água, suco, não deixem de se hidratar, é muito importante, pois o excesso de calor, ele pode causar desidratação, ele pode trazer problemas intestinais, pode trazer problema de desfalecimento orgânico, tontura, uma série de coisas. Remédio para isso é água, líquidos em forma de sucos, né? Enfim, é o recomendado, tá bom? E claro, nesse calor
nesse calor escaldante, por assim dizer, se você for sair de casa, além da máscara, em função da Covid, né? Não esqueçam de usar o protetor solar. Usem o protetor solar. Câncer de pele é uma das formas mais assim proeminentes de formas de câncer que tem atingido o ser humano, ok? Fica aí então a dica para todas e todos. Bom, dando início então à nossa aula de número 63, continuando já o capítulo, dando continuidade no capítulo 13, que estamos vendo a parte dos milagres, né? Caracteres dos milagres, e estamos vendo o subitem, o Espiritismo não faz milagres. Estamos abordando a, a questão dos milagres. Eu acho que talvez seja bom relembrar que, em primeiro lugar, qual é o conceito de milagre, né? Milagre é quando acontece algo que fere ou vai contra as leis da natureza, né? Vai contra as leis da natureza. É mais ou menos isso que é tido como um milagre. Todo e qualquer fenômeno que quebre as leis da natureza é, por assim dizer, um milagre. Então, baseado nisso, será que existem realmente milagres? É o que a doutrina espírita, é o que Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, nesse capítulo, está tratando sobre. Então, nós vimos na nossa videoaula passada até o item 7 do capítulo 8. Vamos então agora imediatamente dar início ao item 8 ainda do capítulo 13, onde Allan Kardec textualmente escreve: uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos, mais precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que os outros no domínio do sobrenatural, donde o Espiritismo agora os tira. Baseado em aparências inexplicáveis, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação, que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até aos seus limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Se é certo que ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra, no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência, no da materialidade, o que é possível e o que não o é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ele não se apresenta como absoluto, regulador e possível, regulador do possível, e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Muito bem, muito interessante aqui o item 8, né? Primeiramente, Kardec deixa claro que a doutrina espírita, por ser uma ciência também, sobretudo uma ciência de observação desse novo conjunto de regras que regem esses fenômenos, o Espiritismo deixa claro que somente depois do advento da ciência, né, é que coube realmente ao Espiritismo de maneira agora muito clara, de maneira muito concisa, estudar
esses fenômenos utilizando a metodologia científica, reconhecendo, claro, que existem muitos fenômenos a propósito, né? Você poderia perguntar, mas que são esses fenômenos, né? Quais são esses fenômenos? São os fenômenos espíritas, né? E quais são os fenômenos espíritas? Os da mediunidade, né? Ou seja, a comunicação com espíritos que, ou melhor dizendo, com pessoas que já morreram, né? Que são os espíritos. Fenômenos materiais, como levitação, né? Objetos que podem flutuar, obedecendo ao comando de uma pessoa, de um médium, ou mesmo aparentemente o objeto sozinho pairar no ar, por exemplo, o que já sabemos hoje que não é uma questão de o objeto pairar sozinho, pois um objeto material ele não tem vontade própria, né? É necessário que haja uma força contrária à força da gravidade para que um objeto possa levitar. Então, o Espiritismo estuda toda essa fenomenologia, né? Os fenômenos de cura também, acho que nós comentamos um pouquinho disso na aula passada. Jesus mesmo está muito claro lá nos evangelhos as diversas curas que Jesus Cristo operou, né? E depois dele muitos outros operaram fenômenos de cura também, os próprios apóstolos, São Francisco de Assis. Então, existem, mesmo nos dias de hoje, muitas curas atribuídas a pessoas. Temos os médiuns de curas, que é algo raro, é verdade, não se encontra com muita facilidade, não, mas é algo que não é extraordinário, pois se trata do uso de leis que apenas precisa se descobrir e estudá-las com mais propriedade. Leis, inclusive, que a doutrina espírita afirma pertencer ao rol das leis naturais, ou seja, não são leis sobrenaturais, não são leis que estão, digamos assim, circunscritas a um conjunto de regras totalmente especiais. Não, são leis naturais, portanto, da natureza, apenas que nós conhecemos muito pouco acerca dessas leis. Mas a ciência, pouco a pouco, mesmo a ciência positiva, ela já está começando a se envolver nesses fenômenos, né? No movimento espírita já existem médicos, pesquisadores espíritas que já estão estudando, por exemplo, o fenômeno da mediunidade, com um rigor muito mais técnico, mais científico. Eu convido a você que está me ouvindo agora, dá uma averiguada. Tem no YouTube muitos trabalhos do Dr. Décio Iandolin Júnior, que trabalha o fenômeno, pesquisa o fenômeno da mediunidade do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. Vale dar uma conferência nos trabalhos dele, tá? Do Dr. Décio Iandolin Júnior. Fica aí a dica para que você veja, mas claro, só se você quiser. Com muita propriedade também, o Espiritismo deixa muito claro aqui no final do item 8, que ele não tem a palavra final, né? A doutrina espírita, na verdade, ela não tem resposta para todas as coisas, para todos os fenômenos, né? Kardec deixa bem claro quando ele escreve: todavia, como não alimenta, né, ou seja, a doutrina espírita, como ela não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ou seja, do próprio rol dos fenômenos espíritas, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Em outras palavras, né, a reflexão que fica é que devemos estudar, devemos pesquisar, claro, cada um dentro da sua expertise, dentro do seu cabedal de talento e de habilidade, que pode, quem sabe, lhe conferir a capacidade de pesquisar a fundo e de maneira científica esses assuntos.
ok? Mas é muito claro, muito interessante. Vejam a lucidez, a lógica, a humildade e a assertividade de Allan Kardec, né? Onde ele deixa claro aqui que não, o Espiritismo não tem todas as respostas, não. Ele não é um conjunto de regras que diz todas acerca de todas as regras, não. Existe muita coisa ainda a se pesquisar, existe muito trabalho ainda a se fazer. Não esqueçamos que a doutrina espírita é sim uma doutrina, é um conjunto de conhecimento evolutivo, então ele vai, perdoe-me o trocadilho e a redundância, evoluindo ao longo do tempo. Ok? Bom, vamos ao item 9 agora do capítulo 13. É muito importante. O item 9 é também muito importante. Kardec nos escreve o seguinte: os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado da erraticidade. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos, sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim da natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Que lindo, que bonito e que poderoso. Aqui Kardec deixa bem claro. Primeiro, por enquanto, como é que se chega à conclusão de que existe a alma? Pelos seus efeitos. Por enquanto, unicamente pelos seus efeitos. Por quê? Não se tem ainda uma análise, digamos assim, ou uma abordagem material da alma, do espírito propriamente dito. A ciência ainda não dispõe de recursos, de material, de equipamentos que possa, por exemplo, medir o espírito. Na verdade, nós nem sabemos ainda conceituar espírito de maneira muito concisa, muito consistente. A doutrina espírita define espírito como o princípio inteligente do universo. Dá para ver que é um conceito um tanto quanto vago, né? Mas é o máximo que nós conseguimos fazer até agora. Não é possível medir o espírito, não é possível mensurar suas dimensões. Ou será que ele tem dimensões? Será que ele tem um volume? Será que ele tem uma massa? Será que ele tem algum tipo de constituição? Provavelmente, né, lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado aos espíritos se o espírito é feito de alguma coisa, os espíritos dizem, aliás, se o espírito é imaterial, e aí a resposta é muito interessante, porque os espíritos dizem que incorpóreo seria o termo mais apropriado, visto que de alguma coisa o espírito é feito, deixando aí uma pista bem direta de que o espírito tem uma constituição, e talvez até material, porque a pergunta foi: é correto dizer que o espírito é imaterial? E o espírito que responde à pergunta, ele diz: incorpóreo seria o termo mais apropriado, visto que o espírito é de fato feito de alguma coisa. Portanto, abre de um leque de conjecturas que nós podemos tecer acerca da natureza do espírito. Inclusive de que ele possa ser algo material, no entanto, composto de um tipo de matéria que nós não conhecemos ainda. Como nós não conhecemos ainda, Kardec foi muito claro aqui no item 9. Se nós não podemos se nós não podemos averiguar o espírito por parâmetros físicos, por exemplo, nenhum de vocês vai duvidar que eu existo.
Vocês estão me vendo agora, muitos me conhecem, eu tenho um corpo, tenho uma massa, um peso, tenho uma pele, uma coloração, tenho um tipo de cabelo, uso óculos, me visto com roupas, as pessoas me veem, tem aí os meus vídeos, eu me comunico com as pessoas por telefone, pelo WhatsApp. Então, não só existem documentações a respeito da minha existência, como existem provas físicas da minha existência. Agora, o espírito, ele não usa o WhatsApp, ele não usa vídeos, ele não usa o telefone, né? Ele não usa uma comunicação direta para comunicar-se, e isso é que fica bem claro, né? Deixa bem claro aqui. Chega-se ao espírito pela causa, perdão, pelo efeito, e não pela causa. A nossa existência, a existência do ser vivo, ela é testificada pela própria causa. Cada um de nós, seres humanos, ou mesmo, não precisa nem ser um ser humano, um animal, um cachorro. Você olha ali para um cachorro, sabe que ele existe, você está vendo o corpo dele, ele está caminhando, ele está latindo, ele está bebendo água, ele está comendo, roendo um osso, está avançando em alguém, então você sabe que ele existe. Mas o espírito não, você não pode ver o espírito por aí, a não ser que você seja um médium vidente e que tenha a capacidade, né, de ver espíritos. Caso contrário, o espírito ele é, via de regra, invisível. E como acabei de descrever anteriormente, não há ainda um conjunto de características físicas que se possa atribuir ao espírito. Então, é meio que assim, você precisa entender que o espírito é invisível, não tem forma, não tem textura, não se pode pegar, não se pode ver, nem se pode ouvir. No entanto, esse espírito, ele deixa efeitos, ele produz efeitos, que são os fenômenos mediúnicos. A maioria deles precisa de um intermediário, daí o nome médium. Médium é a pessoa encarnada, necessariamente, né? Médium é a pessoa encarnada que tem a propriedade de potencializar alguma característica desse espírito. Ou seja, ela pode ver o espírito, ela pode ouvir o espírito, e aí ela conta pra gente o que está vendo ou o que está ouvindo. Ela pode escrever o que o espírito está dizendo, que é o médium, né? Ou ela é o médium escrevente, ou psicógrafo, ou ela pode, digamos assim, emprestar momentaneamente as suas mãos para que o próprio espírito escreva através dela, e através também de mecanismos que precisamos estudar muito ainda. O médium pode propiciar a materialização ou a visibilidade desse espírito para as outras pessoas que não conseguem ver, através dos fenômenos de materialização espiritual, através do médium também, né? Através do médium também, o espírito pode, através de forças que precisam muito ser estudada também, a respeito, por exemplo, inclusive do magnetismo, que é através deste, e através também, quem sabe, das propriedades do perispírito, tenhamos aí a explicação para os fenômenos de levitação de objetos. E aí nós já temos um outro caminho de investigação, né, que é o perispírito. Nós vamos falar, eu acredito que mais para frente, sobre perispírito. Acredito que vamos falar bastante sobre perispírito. Então, todas esses efeitos, eles mostram que o espírito existe. Por exemplo, se uma pessoa da sua família desencarnou e você recebe uma carta e diz à pessoa que lhe entrega a carta, ou o médium que a escreveu, que essa carta, por exemplo, é de alguém, está assinado aí, sei lá, como um avô que você já teve. Você lê aquela carta e percebe que as palavras são palavras que corriqueiramente o seu avô usava.
expressões que, notadamente, o seu avô usava dessas expressões, palavras, todo um estilo de fala ou de texto que você sabe previamente que o seu avô utilizava para se expressar. E principalmente, como acontece sempre nas comunicações autênticas. É claro, gente, que em toda essa fenomenologia espírita tem muito embuste, tem muita enganação, tem sim muita mentira, tem muita. Todos nós sabemos que o ser humano é capaz de enganar, é capaz de explorar a bondade e a credulidade alheia. Tem sim embuste e coisas falsas, coisas errôneas, mas isso não desabona, não anula o fato de que existam sim comunicações autênticas. Voltando ao caso do fictício vovô que se utilizou de um médium para escrever, né? Por exemplo, além da morfologia, da sintaxe do, do texto lá do pretenso vovô, vamos supor que ele diga coisas lá na carta, vamos supor que ele mencione fatos que seria impossível ao médium saber disso. Vamos supor que ele traga informações ali naquela comunicação que não necessariamente precisa ser psicografada, pode ser psicofonada. O médium pode estar reproduzindo a fala do espírito ou reproduzindo aquilo que o espírito está ditando. Imagina que vem uma informação que seria impossível para que esse médium soubesse. É verdade que nos dias de hoje é preciso ter muito mais cuidado, né? Porque em função das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas todas aí, preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes pessoas de má fé, pessoas com o objetivo de enganar mesmo, muitas vezes eles vão, pesquisam essas redes sociais de pessoas que já desencarnaram e tinham redes sociais como essas citadas aí. Acreditem, existem bancos de dados formados com esses dados para coletar informações dessas pessoas que já desencarnaram para depois replicar, retransmitir essas mensagens. E como a pessoa, geralmente o familiar, né, tá combalido, tá triste, tá desnorteado com a perca, por assim dizer, a pessoa vai se deixar enganar e iludir muitas vezes por qualquer mensagem. Então, nos dias de hoje, onde a tecnologia da informação cresceu de maneira geométrica, pode-se dizer, os cuidados que se deve ter hoje são muito maiores. A atenção, a pesquisa, a, 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 a decência até e a responsabilidade que se tem quando vai analisar-se uma mensagem suposta de alguém que já desencarnou, é preciso ter muito cuidado nos dias de hoje, tá? Muito cuidado. Se já era necessário cuidado aos tempos de Allan Kardec, nós estamos falando aí meados do século XIX, né? 1857, e acho que uma década depois disso, foi mais ou menos esse tempo em que Allan Kardec participou na publicação das obras espíritas. Hoje, onde nós vivemos uma realidade que Allan Kardec sequer suspeitava, né, dessa realidade, então hoje é preciso ter muito mais cuidado. Mas isso não quer dizer que não existam comunicações verossímeis, não. Claro que existe, apenas é preciso ter muito mais cuidado para a gente não cair na realidade ouro de tolo. Tem a pirita. Pirita é um mineral que é muito parecido com ouro e antigamente era muito vendida como ouro, né? Os trouxas que não tinham muito conhecimento de mineralogia compravam pirita por ouro, né? E a pirita é muito parecida com o ouro, mas quem conhece as propriedades mineralógicas tanto da pirita quanto do ouro vai saber diferenciar
uma coisa da outra. Daí o porquê Kardec incansavelmente nos convida a uma análise profunda de todas as comunicações espíritas, a análise profunda de todos os fenômenos envolvendo espíritos. Tá ok? Inclusive, esse é um dos objetivos técnicos da doutrina espírita, a análise, estudo científico, usando a metodologia científica em qualquer fenômeno que envolva espíritos, uma vez espíritos desencarnados e encarnados também. Porque sim, o espírito encarnado também nos fenômenos anímicos ele consegue reproduzir um cabedal de fenômenos que para entendê-los precisamos nos valer do conceito de perispírito, do conceito de magnetismo, do conceito de uma série de outras coisas que eu torço para que a ciência positiva logo logo se envolva de maneira oficial nesses assuntos. Eu acho que nós vamos ter assim um salto quântico, por assim dizer, nas descobertas desses fenômenos. Deixe seu comentário aí, o que você acha a esse respeito, como você acha que vai ser a evolução agora, já em pleno século XXI, de 2021 até... Você acha que daqui a 50 anos a doutrina espírita já vai estar mais de forma positiva, cientificada nesses assuntos? Deixa aí seu comentário, o que você acha disso. Bom, vamos no item 10. O item 10 do capítulo 13, Kardec fala um pouquinho sobre a negação, né? Os negacionistas. Claro que sempre vão existir aqueles que negam, que dizem que não existe. Ora, se nós estamos num mundo onde se nega que o homem foi à Lua, tem gente negando que a Terra é esférica, tem gente que nega a eficácia das vacinas, enquanto que as vacinas estão salvando vidas, e tem gente que não acredita nisso. Então, negar as coisas, negar aquilo que é um fato, sempre foi um dos caminhos que muitos seres humanos tomam. Infelizmente, a maioria deles negam, a maioria das pessoas que negam sem conhecimento de causa. Nega por negar, sem pensar, sem se ater de fato aos fatos. Bom, no item 10, Kardec escreve o seguinte: para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos, e quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los. Daí a opinião preconcebida em que se acastelam e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o Espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Muito óbvio, né? E lógico, se você não admite o princípio espiritual, então não tem como você admitir o princípio, em princípio, o espírito. E, portanto, como você não admite o espírito, necessariamente você não admite nenhuma causa, portanto, você vai chegar à conclusão de que nenhum desses fenômenos são reais. Não necessariamente de que você esteja enganando ou que você esteja agindo de má fé. Às vezes, os negacionistas, de maneira até muito carinhosa e caridosa, eles apenas dizem que nós estamos iludidos, que nós estamos sofrendo de alucinação, que nós estamos sofrendo, então, de um delírio coletivo. E tem até alguns que apresentam explicações químicas, às vezes bioquímicas, biológicas e neurológicas, para esse contexto, né? Quando você nega peremptoriamente um fenômeno, você precisa ter alguma explicação para quando um fenômeno desse de fato
acontece, né? Então, a solução para os negadores do espírito ou dos fenômenos espirituais é essa mesma, de que é ilusão, é de que é um devaneio, né? Uma imaginação, uma alucinação, é isso que se diz. Né? Enquanto que, de fato, nós sabemos que existem. Né? É como aquele velho ditado, né? Que diz é, eu, eu não creio, eu não creio em las brujas, mas que elas raem, raem. Ou seja, eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, todos nós já nos deparamos um pouquinho nesse tipo de situação. Bom, em seguida, concatenando aqui na ordem lógica, né, no item 11, Kardec escreve umas coisas muito interessantes. Vamos lá. No item 11, ainda aqui, claro, no capítulo 13. Do fato, porém, de o Espiritismo admitir os efeitos que são corolário, ou seja, consequência da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se propõe a justificá-los e dar-lhes crédito, que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Fora preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável, quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisardos de Cevenas, ou sobre os religiosos de Lodum, chegaram a descobrir fatos patentes de embustes que ninguém contesta. Aqui, deixa eu dar uma pequena parada aqui no item, na metade do item 11, Kardec, de maneira muito judiciosa, muito clara, está dizendo que, embora o Espiritismo estude os fenômenos ditos de natureza espírita, é óbvio que o Espiritismo não vai simplesmente categorizando no rol de fenômenos, ou seja, atestando como verdade todos os fenômenos. É óbvio que não. Nós sabemos, como eu já falei anteriormente, que existem embuste, existe fraude, existem pessoas querendo ganhar dinheiro ou fama, ou simplesmente aparecer, ou simplesmente brincar com todos esses conceitos. É claro que não é qualquer coisa que a doutrina espírita vai atestar como verdadeira, não. Um estudo espírita sério sobre qualquer fenômeno é, acima de tudo, um estudo científico, dentro da metodologia científica. Claro que quando nós dizemos que o estudo é de natureza científica, nós estamos falando de algo que nós ainda não sabemos como investigar. Mas, como já foi dito aqui anteriormente, nós temos os efeitos, e através dos efeitos nós podemos traçar conclusões com respeito à causa, ou seja, analisando o rol dos efeitos, nós podemos chegar à conclusão de que não, tal fato, tal evento não pode ter sido encadeado por um ser humano, uma pessoa. Tal evento só pode ter sido provocado por um espírito desencarnado. É essa a ordem dos fenômenos. Aqui no texto, para quem achou estranho aí alguns dados aqui, como os convulsionários de Saint-Médard, foi um evento que aconteceu no interior da França. Eu não sei se foi nos anos de 1600 ou alguma coisa, isso tem na Revista Espírita, mas eu não estou lembrado. Mas foi um grupo de pessoas que começaram a ter convulsões e que achavam que seriam possessões de espíritos. Mas depois ficou provado que foi embuste, que não foi nada de sobrenatural, nem mesmo natural. Foi embuste mesmo. Depois tem aqui os camisardos de Cevena. Os camisardos de Cevena depois foi um evento também na Europa, eu acho que na França também, ou foi na Hungria, ou na Holanda, enfim, em algum lugar desses.
onde um grupo de pessoas usando eram operários usando certas camisas à guisa de uniforme, começaram a entoar ritos e depois foi descoberto de que não havia nada de sobrenatural nesses ritos, não, era muito mais como uma campanha de protesto contra patrões, uma coisa desse tipo. E por último, talvez o mais contundente, foi os religiosos de Loudun. Foi, eu não lembro agora se foi numa ilha, mas foi em algum lugar aí da França também, onde umas freiras, um conjunto de freiras, se eu não me engano, é, alegaram estar sendo possessas de espíritos. Depois ficou provado também que era encenação, que era embuste também. Tá vendo como ocorre? Um conjunto de freiras, gente. Freiras que admite-se ser pessoas sérias. Olha só, mentindo, enganando, burlando, fantasiando. Tá vendo como é possível? Então, cuidado. Eu costumo dizer que não se deve. É preciso ter critério, sabe? Deve-se evitar os extremos. É o que eu sempre digo. Eu acho que a credulidade absoluta é perniciosa, é maléfica, ou seja, você acreditar em tudo. E a incredulidade absoluta também é um mal, você não acreditar em nada. Você tem que ficar ali no meio termo, investigar aquilo que você pretende acreditar. Você quer acreditar em algo, sem problema nenhum, mas pesquise bem antes. Pesquise, junte fatos, junte evidências, questione, duvide, vá atrás das fontes, observe, e como nós já sabemos há muito tempo, boa ciência é boa observação. E eu penso que a ciência é até agora, até hoje, até esse instante, é o aspecto mais eficiente que nós temos em mãos para encontrar a verdade dos fatos. Então, está aí nas nossas mãos, né, nas suas mãos, nas minhas, a busca da veracidade pelos fatos para nós não nos deixarmos enganar. E hoje, infelizmente, aliás, felizmente, porque a tecnologia é boa e está aí ao nosso serviço, né? Mas com a tecnologia que temos hoje, é muito mais fácil de enganar do que nos tempos antigos. Bom, principalmente na sociedade em que nós vivemos, que o banco de dados agora é o Google, né? Se a pessoa quer saber se uma coisa é verdade ou não, ela vai no YouTube ou no Google. E nem sempre no Google e no YouTube nós temos verdades. Eles têm falhas ali, principalmente no YouTube, né? As pessoas trocam os livros pelo YouTube. Então, cuidado, cuidado, fiquem atentos aí. Bom, continuando aqui no item 11, né? Eu havia parado na metade, né? Continuando. Mas essas histórias serão, porventura, o evangelho do Espiritismo, essas histórias, né, os convulsionados de Saint Merdin, os camisados de Sarvena, de Cervena, os religiosos de Lundum, ele está dizendo, essas histórias que foram provadas que eram falsas. Né? Então Kardec continua. Mas essas histórias serão, porventura, o evangelho, ou seja, a boa nova do Espiritismo, já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo. E às vezes é importante lembrar que a mente fanática, gente, ela é capaz de produzir realmente fenômenos. E aí não é que a pessoa esteja enganando conscientemente, não. É que ela está alucinada mesmo. Aliás, o fenômeno da alucinação existe. Existe, é um fato já comprovado pela neurologia. Você está vendo coisas que realmente não estão ali, você está vendo coisas que realmente não existem. E olha que eu não quero nem falar de fenômenos patológicos como a esquizofrenia, por exemplo, onde a pessoa vê e ouve, para ela é uma realidade, no entanto, é uma demência, é um problema fisiológico no cérebro. Então, olha que nós nem comentamos essas coisas ainda. Então, continuando aqui.
é que o fanatismo exagerado muitíssimo, ele é tão solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgado a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então é muito interessante isso. Em toda a área do conhecimento humano, você pode haver realmente o fanatismo, você pode ter o absolutismo nisso, a polaridade, né? Porque em toda a área do conhecimento é necessário o senso crítico, né? Como Kardec muito claramente aqui, na ciência, quantas e quantas pessoas usou a ciência no seu viés dogmático, no seu viés de explorar a própria fé das pessoas e crença das pessoas, né, como ele fala, a religião, como a religião também, talvez em maior incidência, utilizou de suas quimeras para dominar as pessoas, talvez até os dias de hoje isso ainda aconteça, né, do fato da religião ser utilizada para o domínio, e a religião, quando ela quer dominar, ela se vale de mitos, de crenças, enfim, é quando você se coloca numa situação, é quando você se coloca inteiramente num lado, sabe? Quando você se coloca inteiramente só num lado da questão e você não admite estudar o outro lado, quando você se polariza. Ah, ou eu sou inteiramente de direita, ou eu sou inteiramente de esquerda, no caso da política, né? Quando você não dosa, quando você é muito absolutista nesse assunto, quando você é muito doutrinado num só polo. E aí, para que isso se torne um fanatismo, é muito grande. E aí a mente fanatizada, ela fecha os olhos para a razão, né? A mente fanatizada, ela fecha os olhos para qualquer outra explicação, ela só vê aquilo que ela quer ver e não enxerga nada mais. A história, né, e Kardec com muita propriedade fala aqui, se você quer conhecer a história, por exemplo, a história do Ceará, você quer conhecer a história do Ceará, você não pode pegar, por exemplo, um romance Iracema de José de Alencar. O romance Iracema de José de Alencar, lindo o romance, um verdadeiro hino ao Ceará e, sobretudo, à Fortaleza, mas ali não são dados históricos, geográficos, que lhe dote de um conhecimento sobre o Ceará. Se você quer conhecer a história do Ceará, você tem que pegar um livro de história de um historiador consagrado, de um historiador formado, que tenha realmente a expertise na sua área. Bem como se você quiser saber sobre a história de qualquer lugar, de qualquer cidade, você tem que se valer de um livro de história, né, que aborde as múltiplas faces da história de um lugar. Aí sim você sabe sobre o lugar. Agora pegar, por exemplo, como eu citei, né, o livro Iracema e achar que aquele romance lindo de José de Alencar abordando a nação tabajara, né, e achar que aquilo é a história do Ceará, aí é você já se tornar um reacionário, né? Se tornar alguém bitolado naquela ideia. E isso é muito perigoso mesmo, tá? Cuidado, como eu sempre digo, a busca da verdade é uma busca científica, observação de fatos, anotação, questionamento, dúvidas, mais observação, coleta de novos dados, com muita atenção para as fontes desses dados, tá? Isso é muito importante mesmo. Bom, no item 12, Kardec aborda
aborda o seguinte, vamos lá. Kardec escreve: os fenômenos espíritas são, as mais das vezes, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que neles mesmos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiums conscientes e médios inconscientes. Estes últimos, ou seja, os inconscientes, são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados incrédulos que, assim, praticam o espiritismo sem o saberem nem quererem. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que noutros é provocado pela ação magnética. E aqui o próprio, aqui tem uma nota de que, para que você adentre mais nesse assunto do magnetismo, né? Ele recomenda aqui a leitura de O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 5, e da Revista Espírita Exemplos, dezembro de 1865, páginas 370, e agosto de 1865, página 231. Aqui tem uma questão que é mesmo nos dias de hoje, ainda é uma questão muito patente, que é a questão dos médiuns, né? Você tem os médiuns conscientes e os médiuns inconscientes. Aqui nessa abordagem do Allan Kardec, os médiuns conscientes, eles provocam, digamos assim, é algo voluntário, né? É algo espontâneo. O médium, ele, por um processo que nós não vamos discutir agora no momento, não é o caso, né? A abordagem não é da mediúnica, mas esses médiums, por um processo mediúnico, conseguem o efeito que desejam. E aqui nós não estamos falando especificamente somente da comunicação. Estamos falando também de uma maneira mais abrangente, envolvendo inclusive fenômenos físicos. E há, nessa nomenclatura de Kardec, a atuação dos médios inconscientes. E aí não é espontâneo, né? Pois no médium inconsciente, ou na mediunidade inconsciente, o médium entra no chamado transe mediúnico, nem tanto assim pela sua própria vontade, claro que requer recolhimento, requer um certo grau de concentração, mas aí ele, na falta de outro termo, ele, digamos assim, adormece, ele acha que está adormecido. E enquanto do seu período de dormência, digamos assim, ou adormecência, o fenômeno mediúnico aparece ou executa, quer seja uma comunicação, quer seja uma manifestação física, a exemplo, por exemplo, de uma manifestação, de uma materialização ou de alguma coisa do tipo. São os dois roles em termos do ponto de vista do médium, né? A mediunidade instintiva não, é a mediunidade consciente, que é a mediunidade que se produz conscientemente, ou seja, é espontânea, a mediunidade, há uma espontaneidade na sua manifestação. E a mediunidade não espontânea ou inconsciente. Isso aqui é só um resumo, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, não, porque isso seria assunto de O Livro dos Médiuns. Aqui nós estamos só conceituando, porque de fato é o que Allan Kardec faz aqui no item 12. Para concluir, né, o item 12, Kardec assim se expressa.
resultem, porém, ou não, esses fenômenos de um ato da vontade, e aí fica claro essa definição de espontaneidade e de inespontaneidade, né? Ou seja, a consciência do médium ou a inconsciência dele é muito importante interligar esse conceito a exatamente isso aqui, ó. Resultem, porém, ou não, esses fenômenos de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Ou seja, que causa é essa? O espírito, é a existência do espírito, que dependendo do caso pode ser o espírito que é o próprio médium, e aí o fenômeno é anímico, mas não por isso é inautêntico. O fenômeno anímico ele é autêntico também. Ou quando nós temos a presença de uma segunda personalidade, o que seria o espírito desencarnado, que aí é o fenômeno mediúnico autêntico, não anímico. E não que o anímico não seja autêntico, é autêntico, porém não há a presença de uma segunda personalidade. Ficou claro isso, gente? Ficou tranquilo? Comentem aí se ficou alguma dúvida. Podem fazer perguntas aí na aba de comentário. Eu prometo para vocês responder, tá? Se alguma coisa não tiver ficado clara. Então, os médiums, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. Até agora, claro, né, no advento da doutrina espírita, pois a doutrina espírita as explica, ou seja, explica esses fenômenos de cura através do estudo do magnetismo, né, que é essa Kardec chama fluido, né? Hoje nós entendemos por campos, campos energéticos, na falta de uma palavra melhor. E o magnetismo sendo um desses campos que tem a propriedade de interagir com a matéria e produzir, claro, esses fenômenos de cura. Que, claro, não se vê ali em toda esquina, não se vê em todo lugar, mas é fato que eles existem. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgos que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo há dado a certos médiuns. Os críticos muitas vezes chamam esse epíteto de taumaturgo, né? Muitos críticos aí educados e cultos muitas vezes atribuem ao médium, né, uma encenação, né? Como se eles estivessem ali num teatro, num palco de teatro, encenando aquelas coisas e assim, mentindo, quer seja conscientemente, né, explorando a boa fé das pessoas, quer seja inconscientemente, né, nos fenômenos de autoilusão e mesmo de que a pessoa esteja alucinada, né, no fenômeno de alucinação. Porém, a qualificação de milagres emprestada por comparação a esta espécie de fenômenos somente pode induzir ao erro sobre o verdadeiro caráter deles. Até porque a questão da cura lembra bem da nossa premissa de analisarmos os efeitos e não as causas, né? Se você vai analisar uma cura a nível de um efeito, é muito fácil. É só avaliar se os efeitos da doença sumiram. Se sumiram e a única coisa que foi feito no paciente foi essa ação mediúnica ou medianímica e o paciente ficou curado com isso, é porque ele realmente foi curado.
E olhem, muitos oncologistas, né, os médicos que curam, que fazem um tratamento, que tratam as pessoas de câncer, muitos que às vezes a medicina desengana e dá aí poucos dias ou poucos meses de vida e a pessoa depois sobrevive, anos depois vai no médico, olha doutor, o senhor disse que eu ia morrer em 4 semanas, está aqui eu, 4 anos depois. Os médicos, eles não podem, pelo código de ética deles, eles não podem falar muito a esse respeito. Mas que acontece muito desses casos, acontecem. Bom, minhas amigas, meus amigos, obrigado. Encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu... Não esqueçam de deixar o gostei se você gostou. Mas se não gostou, deixe aí o seu não gostou, de preferência no comentário, diga porque não gostou, tá? Claro que não termina aqui, vamos continuar essa discussão na próxima aula, né? Na aula 64. Então, até lá, olha, cuidem-se, viu? A pandemia está aí. Se você precisar sair de casa, use a máscara, higienize as mãos, não abra a guarda. A pandemia continua, não abra a guarda. Acreditem nas vacinas, as vacinas salvam vidas, tá? Não creiam em fake news, em mentira, não. Olha, outro assunto que se engana muito as pessoas, né? De que as vacinas não têm efeito algum. Tem sim, vacinas salvam vidas. Se você não tomou a sua, vá tomar. Se você só tomou a primeira dose, tome a segunda. Se você tomou as 2 doses e foi convidado para uma dose de reforço, vai, tome a sua vacina. É muito importante, a vida agradece. Beijo no coração, carinhosamente, e até a próxima. Tchau.